pela agência Office Team, que fala que os colaboradores de uma empresa, de modo geral, ficam aproximadamente 56 minutos por dia no celular para fins pessoais, né? Principalmente, e quando a gente vai para a faixa etária entre 18 e 34 anos, esse número, o tempo de conexão aí no celular vai de 56 minutos para 70 minutos, né? Ou seja, em média, as pessoas acabam utilizando 5 horas do seu horário de trabalho durante uma semana para ficar conectado no celular. De acordo com uma conferência das Nações Unidas, no Brasil existem 120 milhões de usuários de internet. Isso coloca o nosso país como o quarto lugar em maior volume do mundo, né, de usuários, perdendo só aí para os Estados Unidos, para a Índia e para a China. O Brasil é o segundo país do mundo que passa mais tempo conectado na internet. E aí a gente está falando de uma média de 9 horas e 29 minutos, praticamente 9 horas e meia por dia, conectados aí na internet, e a gente fica atrás aí só da Filipinas, que fica aí que consome uma média de 10 horas por dia aí de conexão aí na internet. Uma série de relatórios mostram para nós também que os brasileiros gastam aí uma média, os dados de 2020, tá? Esses números vêm aumentando gradativamente aí todos os anos. Desculpa, 2021, uma média de 5 horas e meia por dia, né? Nos celulares. A gente passa... Então, além dessas 9 horas e meia que a gente gasta aí na internet, sendo por meio de qualquer dispositivo, a gente, dessas 9 horas e meia, em torno de 3 horas e meia, a gente fica nas redes sociais, 3 horas e meia com a televisão, seja uma TV aberta, um streaming ou outra programação, e 1 hora e 20 nos streamings de música, né? Então, a gente pode ver aí que tem essa diversidade, mas, de modo geral, a gente está conectado o tempo inteiro aí em algum eletrônico. O WhatsApp, ele segue aí como líder em relação ao tempo de uso dos apps sociais. Em 2020, os usuários passavam aí, aqui, os brasileiros, uma média de 30 horas por mês utilizando o WhatsApp. E o TikTok aparece aí como o segundo aplicativo mais consumido, inclusive até mais do que o Instagram e o Facebook. Pensando aí que o TikTok é uma rede social bastante utilizada aí pelos jovens, né? Inclusive, a gente já percebe isso no dia a dia, e as pesquisas reforçam isso para nós, que os jovens, né, a gente observa um impacto diferente para o público infanto-juvenil. E quando a utilização ultrapassa aí de 2 horas, né, das redes sociais, o que não é difícil, né? Provavelmente esses jovens passam a ter aqui problemas relacionados à saúde mental. Então, com um aumento considerável de depressão, de ansiedade, incluindo aí, de alguma forma, algum tipo de sofrimento psicológico, né? Então, a gente pode dizer que essa questão tecnológica, o uso, de modo geral, dos equipamentos eletrônicos, e principalmente o celular, torna aí o público juvenil muito mais vulnerável emocionalmente, né? Inclusive por toda essa exposição aí nas mídias sociais. Raquel, posso te cortar um pouquinho? Claro. Queria fazer um comentário. Ontem eu estava lendo uma reportagem que saiu no New York Times e eles estavam falando realmente sobre o uso das redes sociais. E saiu uma pesquisa científica tentando vincular
à depressão dos jovens e ao uso das redes sociais em si. Um pesquisador ele estava falando que não é possível hoje você fazer uma regra 1 para 1, dizer que realmente o uso das redes sociais ela causa ali a depressão no jovem, porque há estudos que demonstram que causa e outros que demonstram que não, alguns não são afetados. Porém, o que é vinculado é que, como o jovem fica muito no celular, nas redes sociais e afins, o tempo que ele dorme, a quantidade de horas, diminuiu consideravelmente, em torno de 30% para mais nos últimos anos. E também teve a questão dele interagir socialmente com as outras pessoas. A parte também de fazer atividades físicas são deixadas de lado. Então, são as outras consequências não só as redes sociais, né, mas tomar como preferência ficar ao celular do que ao convívio social e fazer todas essas atividades, é o que incide ao número de depressão entre os jovens. Só um comentário. E Raquel, aproveitar também para dizer que acho que além dessas outras coisas secundárias, né, que a Camila falou, existe também a exposição do jovem, né, em relação às mídias sociais e aquela autoimagem que você acaba tendo e querendo passar, e aquelas expectativas e as frustrações, né, acho que também isso acaba influenciando. Muito bom, ótimo. Obrigado por compartilhar aqui com a gente. Eu acho que é isso mesmo, né? Eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos que é isso, né? A gente fala do celular, mas o celular, a gente está falando, na verdade, do advento da internet, né? De todos os apps, o que a gente usa aí das redes sociais, a gente depende da internet. E aí isso é muito interessante, eu queria trazer essa reflexão para vocês, que é isso, né? Então, hoje, a internet trouxe a globalização, ela mudou radicalmente o nosso jeito de se relacionar, é um instrumento de trabalho, ela proporcional ao lazer, esse encontro, né, de pessoas de qualquer momento ou de qualquer lugar, mas é uma coisa recente. Até quando a gente vai pensando aí, a gente vai vendo as pesquisas, os impactos, quando a gente fala de impactos das redes sociais. Se a gente pensar que a internet chegou no Brasil em 1995, né? E acho que alguns de vocês aí que estão na faixa dos 40, como eu, vão lembrar que a internet era discada e eram poucos que tinham acesso à internet, né? Então, até então, lá, a nossa última evolução tecnológica tinha sido a televisão lá na década de 60. Então, na minha época da escola, a gente tinha o retroprojetor, mimeógrafo, trabalho de escola em folha de almaço, a máquina fotográfica, vocês lembram da Kodak? Era máquina de filme. Então, eu estou trazendo esse contraponto aqui para a gente refletir, que é assim, a questão da tecnologia, das redes sociais, é algo muito recente, a gente está falando aí um pouco mais de 2 décadas, porque a gente está, é como se a gente sempre tivesse vivido nesse mundo, mas a gente está falando cada vez mais de algo que os bebês hoje, as novas gerações, que são tecnológicas, é muito o contato, a cada geração, essa relação com a tecnologia vem sendo diferente. E isso vem atravessando todos nós aí, tanto é que a questão, hoje, não se falava em legislação, não se tinha questões judiciais em relação ao uso do celular, né? Hoje a gente já tem aí as empresas incluindo a questão do celular no seu código de ética, fazendo uma série de políticas em relação a isso. Então, tudo isso é algo muito recente, né? E é claro que quando a gente fala, claro aqui a gente está tentando trazer luz aqui mais esses aspectos desafiadores do uso aí, né, do celular, e o que vem com o celular, que é isso, que é a internet, são as redes sociais, mas é claro que são infinitos ganhos, né? Então, é isso, é essa comunicação instantânea, essa conexão aí que a gente, sem fronteira, o compartilhamento, né, de informações, de notícias, dos eventos. Na época que eu estudava, tinha biblioteca, a gente tinha que pegar o livro na biblioteca. A gente
vai criando também, né, como novos espaços de negócios, de emprego, de entretenimento, de business, de networking. É um espaço limitado de livre de movimentação, de ideias, de opiniões. A questão é quando a gente começa a identificar os prejuízos desse uso, né, no nosso dia a dia. Quando existe aí um uso abusivo, onde a gente não tem essa medida, como a Camila colocou da pesquisa aí, né? À medida que a gente fica muito mais focado no equipamento, no eletrônico, o que a gente tem? Um aumento do sedentarismo, né? Então, a gente vai vendo, sim, aí um grande aumento do número de pessoas obesas, né? A tecnologia acaba... a pessoa fica focada, tanto trabalho como entretenimento, num equipamento, né? Então, a questão do se movimentar, dos relacionamentos, né? A gente vê isso, hoje as pessoas, muitos relacionamentos virtuais, então não tem aquela coisa do encontro, do sair, do se relacionar, tudo está ali, né? Dentro de casa. Pais e filhos e companheiros se falando pelo WhatsApp, né? Às vezes a gente não levanta para ir no quarto do filho, está lá trocando mensagens, né? O uso excessivo também aí das telas vem aumentando também os diagnósticos de miopia, né? Que é aquela dificuldade que a gente tem de enxergar de longe. As dores musculares, a gente não se dá conta até primeiro aqui da posição da nossa cervical, né, do ângulo do nosso pescoço. Isso tem uma série já de doenças que comprometem aí os músculos, o nosso esqueleto, mexendo a nossa articulação. Tudo isso dessa postura inadequada, desse uso excessivo. O impacto no nosso sono. Então, a luminosidade das telas, principalmente no período da noite, desregula o hormônio do sono, né? A melatonina é aquele hormônio que regula o nosso relógio biológico, que diz aquele momento que a gente está mais, que a gente tem que começar a descansar. E a melatonina é produzida a partir da luminosidade que entra pela íris do nosso olho, né? Então, a gente ficar ali consumindo conteúdos pelo celular antes de dormir, isso a gente nem se dá conta, quanto isso acaba trazendo um nível de excitação, de estimulação, ao invés da gente relaxar. Então, o que a gente precisaria muitas vezes à noite é estar se desconectando naquele momento de dormir, né? Baixando a luminosidade, fazendo alguma coisa mais tranquila, e a gente às vezes está lá consumindo conteúdos no celular, na rede social ou no WhatsApp. Então, às vezes, a gente nem se dá conta quanto o nosso sono, então, é impactado pelo uso do eletrônico. Como a gente falou aqui, já citei o impacto não só em estabelecer novos relacionamentos, mas na qualidade dos relacionamentos que a gente já tem, né? Inclusive, às vezes, no trabalho, né? A gente está aqui, aquela coisa de levantar e na mesa do colega a gente está lá, está mandando mensagem. E a gente vê, eu faço um atendimento clínico também, de consultório, né? E aí eu vou trazendo um pouquinho para vocês isso que eu vou ouvindo, como a Camila falou, do impacto nos jovens, que se troca à noite, primeiro se estende o horário de dormir, né? Quer aproveitar, quer ficar um pouco mais aproveitando ali o celular, aquele momento, a troca do dia pela noite, principalmente nessa faixa etária dos 14 e 25 anos. Na pandemia, eu vi muitos problemas, muitos pais dormindo e os filhos passando a madrugada no celular, muitos casos de pedofilia, muitos casos graves. Por que isso? Porque o modo de se comunicar acabou sendo esse virtual, né? A gente tem também aí, né, quando a gente pensa, acaba tendo uma exposição muito exagerada da nossa vida pessoal. Quando a gente olha, fica mais fácil porque a gente se dá conta quando a gente olha para as crianças, né? Então, às vezes, criança, eu quero ser youtuber, né? A gente vê, o jovem, às vezes, eles criam múltiplos perfis virtuais, né? São
que eles vão chamando dos avatares. Então, eles vão criando ali, é diferente, muitas vezes, do adulto, eles já vão construindo uma identidade aí mais, de uma forma mais camuflada, né? Mais complexa aí. Raquel, Existe... Oi, Léo. eu não sei, desculpa te interromper, eu queria fazer alguns comentários, né, dentro do que você está falando. Um deles é assim, a gente fez uma palestra sobre o trânsito, né? E a gente está no maio amarelo, né? E tem uma questão que o celular, você já comentou sobre isso, que o celular ele tira a atenção, aumenta o número de acidentes. Eu vou fazer 3 comentários, depois eu passo para você para não ficar interrompendo, tá? Mas o pessoal, por trabalhar tanto em fábrica, ou mesmo na rua, tirando a questão do perigo, né, que a gente tem visto cada vez mais, de o celular ser um objeto que é visado para roubo, né? Então, assim, ele tira a sua atenção, é alvo dos ladrões e aumenta o número de acidentes. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que você falou das pessoas, das crianças quererem ser YouTubers, essas coisas. Claro, todo mundo segue algum influenciador digital, e um dos que eu sigo falou que os amigos dele tem muitos com problema de saúde mental, porque acho que todo mundo que já postou alguma coisa na internet, você posta, aí você fala, quantas pessoas vão curtir? Quantos seguidores eu tenho? E nós que somos profissionais, às vezes você tem um currículo sensacional, aí a pessoa vai te procurar, mas quantos seguidores você tem? Né? Então parece assim que o número de seguidores vale mais do que o currículo. Então te cria uma pressão por ter seguidores. E aí você fica no celular querendo ver quem curtiu. Se a pessoa não curtiu, porque será que ela não gosta de mim? Ela tá brigada comigo? Então a sua cabeça começa a mexer, né? Então são praticamente esses 2 pontos que eu queria trazer, além da questão psicológica do vício, né? Porque você abre o celular, você não percebe. Ah, só vou ver isso. Quando você percebe, já se passaram 20 minutos. Tem a questão do risco, né? Da diminuição da atenção e também dessa questão que a gente não percebe, mas já estão falando de metaverso, que é um universo paralelo. Quer dizer, a tendência é cada vez maior as pessoas saírem desse mundo e participarem de uma outra coisa que eu não sei como vai ser. Obrigado pela exposição. Muito bem, Léo. Eu vou concluir aqui o raciocínio e vou trazer um pouquinho isso das redes sociais, né? Que os impactos, né? Que a gente vai se dando conta, né? Ou com a gente, ou com as pessoas que estão no nosso entorno, desse uso, não só do uso excessivo, mas o mundo que se vende, né? Qual é a aparência, né, da gente transitar por aí, né? Esses recortes que a gente vai fazendo aí das redes sociais. Uma outra coisa, acho que é legal aqui compartilhar com vocês também, os impactos, porque a gente são vários níveis, né? Impactam aí na questão psicológica, na questão dos riscos de acidente, e tem a questão biológica também orgânica. Foi feita uma pesquisa com mais de 11 mil pessoas ao longo de 10 anos em diferentes países. E é uma pesquisa da neurociência. E eles conseguiram mostrar que quando o cérebro, né, fica muito exposto a um excesso de tecnologia, a maturação do nosso cérebro se acelera. E aí, o que acontece? Tem uma certa redução mesmo, né, do cérebro. Por quê? Porque com a questão da tecnologia, a gente se priva da interação presencial. E os estilos, que é onde acontecem os estímulos mais significativos. Nas redes sociais, é isso, é tudo muito superficial, é passageiro, né? Então, a própria estrutura dos nossos pensamentos, ela acaba ficando mais rasa, mais trivial. A gente acaba sempre, costuma fazer uma leitura mais vaga das coisas, né? É aquele pensamento mais afobado, distraído. A gente não tem tanta aprendizagem, interação. Tudo isso acaba ficando, então, de uma maneira mais superficial mesmo. Essa coisa do consumo rápido, desse consumo descartável.
a gente acaba... O que acaba acontecendo? Como é muito estímulo o tempo todo, além de consumir a nossa atenção, o nosso foco, de trazer um cansaço, um desgaste também, a gente fica aí, Léo, muito mais propenso a reagir. As nossas respostas se tornam muito mais reativas, né? Sem se dar conta, a gente não para pensar, a gente vai lá e responde, né? A gente acaba também, sem às vezes se dar conta, ficando muito mais egocêntrico, às vezes vaidoso, né? Quando a gente está numa conversa, no dia a dia, com as pessoas ali no presencial, a gente acaba falando em torno de 30% a 40% da gente. Nos ambientes virtuais, esse percentual pula lá para 80%. Né? Então, essa tendência, o que as redes sociais nos convoca, né, a mostrar ali o que eu faço, o que eu fiz, esse compartilhamento muito do que é meu, né? E normalmente o que é sempre aquilo que deu certo, aquilo que foi bom, aquilo que foi sucesso. Inclusive, isso vem trazendo um desequilíbrio, né, no modo como a gente vai registrando a nossa vida. Hoje, existe um registro excessivo das coisas. O registro vem se tornando mais importante do que as experiências em si, né? Então, a gente quer lá postar aqueles momentos incríveis nas redes sociais. Eu estava aí viajando um final de semana, fui para uma região montanhosa, tem um lugar maravilhoso para ver o pôr do sol. E aí eu fiquei contemplando lá o pôr do sol e também as pessoas. E as pessoas estavam ali, 90% estava ali no celular, preocupado em tirar uma selfie, tirar a melhor foto, filmar aquele momento. Então, o cérebro começou a executar mais essa tarefa, né? De fazer, ao invés de conseguir relaxar, de aproveitar, de viver aquele instante. Qual era o sentido daquilo, né? Além do que eu preciso compartilhar, publicizar aquilo, né? Então, da gente refletir, então, o quanto a gente, às vezes, a gente vem se tornando robô da gente mesmo, né? A gente está perdendo, aos poucos, essa possibilidade de descobrir, de experimentar o mundo à nossa volta com esses olhares mais contemplativos e a partir dos relacionamentos, né? Saindo um pouco desse mundo virtual. Tem um impacto muito grande também na construção da nossa autoimagem. Então, assim, 85% de todas as fotos que são postadas, elas passam por algum tipo de edição. Então, são cerca de 10 milhões de novas fotos postadas a cada hora no Facebook. Né? Então, isso gera uma rede infinita de comparação também, baseado na aparência. E a gente vê isso um problema muito sério nos jovens, né? Principalmente nos jovens. Porque existe essa preocupação de desenvolver uma autoestima virtual, né? E não pessoal. Então, e quanto mais a pessoa vai buscando equiparar, né, a essa vida paralela, mais a tendência é que ela seja mais infeliz na vida real, porque ela vai vivendo uma vida de faz de conta. E quando a gente está nas redes sociais, a gente sabe, né, que a gente está vendo um recorte da vida de alguém, mas a gente está vendo alguém postando coisas bacanas, viagem, restaurante, relacionamento. Então, o quanto isso mexe também, mas e eu? O que eu tenho para postar? O que eu tenho de bom na minha vida? Né? E as pessoas, a gente está vendo ali um fragmento daquilo que as pessoas querem compartilhar. Tanto é que a gente está tendo muitos problemas com a questão da imagem corporal, principalmente entre os jovens, e mais, entre as mulheres, as meninas aí na fase da adolescência. Tem muitos estudos que estão mostrando que 90% das jovens estão descontentes com o seu próprio corpo. E esse impacto é tão grande que muitas estão procurando aí uma série de cirurgias plásticas para parecer melhor, para ter aquele padrão de beleza, né? Então, essa busca incessante também por esse físico perfeito vem causando aí uma série de distorções da imagem corporal, distúrbios alimentares,
né? Uma certa esse padrão, essa obsessão pela magreza que é reforçado, né? A gente vai vendo promessas milagrosas de perda de peso, e tudo isso vai minando a autoestima da pessoa, ou a gente sabe da dificuldade, então a pessoa vai se sentindo cada vez mais fracassada, achando que só ela não consegue, né? Então, teve até uma reportagem um tempo atrás interessante no Fantástico, que falou da morte de uma série de mulheres que estavam aí, né, consumindo essas cápsulas daqueles compostos de erva que prometem o emagrecimento rápido, que era de fato uma composição tão forte que estava à falência do fígado em pouco tempo, né? E era um produto que a Anvisa já tinha tirado do mercado há alguns anos e estava circulando por aí. Então, é isso, acho que estou querendo trazer também o quanto é um universo que a gente vai transitando, que a gente perde o controle, que vai promovendo uma série de identificações, de buscas que a gente vai se perdendo nisso, né? Então, Raquel, a gente está falando... Oi, Léo. Desculpa te interromper. Eu acho que vale um comentário aqui, e eu vou pedir desculpas pela expressão que eu vou usar, mas outro dia eu estava vendo aquele programa de televisão chamado Café Filosófico. E estava lá um filósofo dizendo assim, que a internet deu voz aos idiotas, né? Então, o que acontece com relação a esses influenciadores, o Léo até pode também ajudar nesse comentário, é que, por exemplo, na nutrição e na atividade física, o que apareceu de gente que não é profissional, ou mesmo alguns profissionais, acabam levando, principalmente a juventude, para caminhos ou o mais fácil ou o mais louco. Porque eu vou te dar um exemplo. Teve uma blogueira que não é formada em nada, que ela disse que ela ficava 2 dias sem comer e que dessa forma ela conseguia chegar ali nos resultados que ela queria. E, enfim, tomar muito cuidado, porque a gente está falando do celular aqui e invariavelmente a gente fala da internet, mas ter essa noção do quanto a gente hoje em dia não tem mais aquele filtro, né, de quem está falando, não tem mais esse parâmetro, né? Uhum. A fonte, né, Léo? Não tem mais o que a gente fala aí das fake news, essa questão do consumo rápido do conteúdo, ligado à aparência, então é quem tem, né, tantos seguidores. A gente vai linkando com isso que você está trazendo, a gente tem um impacto muito grande na questão da autoidentidade, né? Um prejuízo na questão dessa construção da identidade, que acaba sendo essa perda gradual dessa capacidade de saber quem você em razão de estar mais preocupado em analisar, inclusive, o que os outros esperam de você, né? Então, a gente começa a ter atitudes diferentes, a gente começa a agir igual aqueles, os influencers, igual, né, aquilo que se diz que é o certo, sem ter nenhuma criticidade, sem trabalhar isso, né? Ou aquilo, não é? Pensando aí na área de vocês, quantas vezes a gente já ouve? Acordar às 5 horas da manhã, fazer o exercício, para uns é maravilhoso, para o relógio biológico de outras pessoas é terrível, é uma violência com o próprio corpo. Então, assim, eu sempre brinco, eu falo para os pacientes na clínica, o que é remédio para uns pode ser veneno para outros. Então, a gente tem que ter esse olhar, o que serve para mim, né? O quanto aquilo me faz bem. Então, a gente tem que ir criando esta perspectiva, porque no fim a gente, né, o tema da nossa palestra, a gente dos impactos na nossa saúde, mas acho que a gente está falando aqui, né, também muito de saúde mental, né, Léo, porque a gente tem esses impactos direto na nossa vida emocional, né? Então, se a gente tem a impressão que a vida de todo mundo é fantástica, menos a nossa, né? A gente se confrontar com essa suposta plenitude, né, essa coisa bem-sucedida que parece que está no outro e não na gente, isso começa a elevar a nossa ansiedade, mexer com a nossa autoestima, né? Como o Léo aqui ele trouxe aqui a questão dos likes, né? Então, a gente começa a comparar os likes, né? Mas quantos comentários eu tenho? Mas por que eu não tenho tantos seguidores, né? E aí a gente começa, são aquelas perguntas.
Se tantas pessoas parece que já alcançaram o sucesso, por que eu ainda não saí do lugar, né? Será que eu estou estagnado, os meus esforços não estão sendo suficientes, né, para eu conquistar a vida dos meus sonhos? Então, essas cobranças, né, esse parâmetro que passa a ficar de fora, começa a trazer uma série de pressão que vai levando a gente também a uma situação de esgotamento. Né? Então, Raquel, essa pressão... Oi, Léo. Só para fazer um comentário, daqui a pouquinho, eu vou sair um pouquinho mais cedo, né? A gente tem uma outra atividade. Uma questão que é importante falar, que o celular é uma ferramenta de trabalho, a gente usa muito, ela ajuda muito a nossa comunicação, né? Então, é difícil de você ficar sem o celular, né? Eu coloquei a palavra parceiro, porque a gente precisa usar o celular, né? Os bancos estão no celular, você usa banco, o WhatsApp é uma ferramenta excelente para comunicação, mas às vezes acaba te colocando numa situação de comunicação após aquele momento que você precisaria se comunicar, né? E aí eles têm um sistema de gatilho que pisca aquela bolinha, você fica ansioso se você não vê, e quase todos os aplicativos têm esse sistema, né? Então, na prática, você fica sempre esperando chegar alguma notificação, as reuniões que a gente tem. E aí tem duas coisas que você fala em outra palestra, né? Dos gatilhos mentais. Tem duas coisas, né? Uma que é o medo de ficar de fora. Então, geralmente, quem se dá bem nas redes sociais usa isso, né? Olha, deu certo na minha vida porque eu fiz desse jeito. Se você não quiser fazer, não faz. Mas aí poxa, o cara deu certo na vida fazendo aquilo. Se eu não fizer, eu não vou dar certo. E a outra coisa é a escassez, né? Parece que aí a pessoa te oferece alguma coisa de graça e depois, olha, você precisa decidir até hoje, às 15h55, se você faz ou não. Então, o Brasil já é um país ansioso, né? E o celular é uma ferramenta importante, mas acaba deixando a gente mais ansioso ainda, né? Isso aí, Léo. Bom, esse assunto é super extenso, né? Eu acho que eu vou aproveitar o gancho aqui, começar pensando no horário, não sei se alguém vai querer também trazer alguma coisa aqui para a gente interagir, mas começar a pensar, dar algumas dicas assim, né? Sabe, pequenas coisas, dicas que a gente, na verdade, já sabe que talvez sejam importantes para a gente colocar no nosso dia a dia aí, para fazer um uso mais moderado e equilibrado aí do celular. Então, são pequenas coisas. Eu sei que a gente usa, às vezes, o celular no próprio ambiente de trabalho, né? A gente está trabalhando ali, está mandando para o colega, para um grupo da outra área, mas, às vezes, até para não ficar essa coisa tanto no celular, a gente usar essas ferramentas que estão disponíveis, né? Então, às vezes, você usa o chat pelo Teams, ou às vezes tem lá um aplicativo interno. Qual que é a ferramenta que a empresa usa que te possibilita, né? Em vez de usar o WhatsApp, você usar essa outra modalidade. Manter, né, Léo? É isso, tem uma coisa que a gente fica... e é químico, tá? Essa questão das curtidas, dos likes, dos comentários, porque é viciante, porque isso mexe com a questão... É uma recompensa rápida, é uma coisa que vicia mesmo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar a tentação de lado, né? Então, um modo da gente fazer isso é deixar o telefone no silencioso ou tirar as notificações dos aplicativos. Se a gente está lá trabalhando e subir toda hora ali, né? Fulano curtiu, respondeu sua mensagem, subir ali as coisas do Instagram, é onde que a gente fala, deixa eu só dar uma olhadinha, esse só dá uma olhadinha, aí aquela informação, aquela coisa tirou o nosso foco da atenção, né? As pesquisas mostram também que a gente leva 23 minutos depois para conseguir restabelecer e se conectar naquele foco, naquela atenção que a gente estava antes, para restabelecer, mesmo sem a gente perceber. Inclusive, Léo, as notificações à noite, isso é uma das coisas mais importantes. As notificações, sem mesmo a gente se dar conta, elas têm uma questão emocional. Então, a gente tem sempre aquele alerta, ela desperta, né, essa curiosidade, essa necessidade em nós.
Então, mesmo que a gente não acorde no meio da noite para ver a notificação, aquele celular que fica apitando do nosso lado, aquilo impacta no nosso sono sem a gente se dar conta. Então, uma dica legal é a gente silenciar à noite, né? Deixar o celular, põe o celular para dormir também junto com a gente, né? A gente, pensando no nosso dia a dia, no trabalho, né? Não dá para só vou dar uma olhadinha nas reuniões, tentar, né? A gente fazer esse exercício. Agora, né? Não vou usar um pouquinho, por mais que pareça óbvio, né? A questão, inclusive, do bom senso. A gente vê muito nas empresas muitas reclamações assim, de repente a pessoa abre ali um vídeo, coloca um áudio no ambiente de trabalho, alguma coisa que, né, gera uma certa inconveniência, até um constrangimento. Outra coisa que a gente às vezes, e eu já presenciei, assim, grupos de trabalho mesmo na empresa, que você vai lá, né? Às vezes a gente coloca lá uma coisa, você não sabe, fulano foi mandado embora, não sei quem gritou com o ciclano, fulano saiu meio torto da reunião, e às vezes são esses comentários que a gente fala espontaneamente, a gente às vezes não coloca muito filtro, e aquilo, de repente, está circulando, e aquilo ganha uma dimensão, até porque, gente, isso acontece, né? São com os e-mails, são com as mensagens, a gente quer dizer uma coisa, mas não necessariamente quem está lendo está compreendendo a mensagem que nós estamos enviando. Então, às vezes, a gente tem situações super constrangedoras e até que comprometem, inclusive, né? Às vezes, no automático, sem se dar conta que a gente está, às vezes, compartilhando dados sensíveis ou até sigilosos, né, da própria empresa, que é isso. Espalha ali, ó, uma demissão, a repreensão de alguém por um mau comportamento, ou pessoas que chegam ali a fotografar, filmar colegas em momentos inoportunos. Parece bobagem, meio óbvio, mas quem que faz isso? E é impressionante como isso vem circulando e as empresas estão começando a criar uma série de políticas, porque as pessoas, isso já entrou de uma maneira muito natural no dia a dia, né? Outra coisa, quando a gente fala de redes sociais, sabe aquilo de vez em quando fazer uma limpeza, sabe? Como a gente entra na nossa rede de contatos, vou apagar, não tenho mais contato com essas pessoas. Então, rever aí, né? As pessoas que a gente está seguindo, o quanto isso está mais inspirando, né? Ajudando a gente, ou tá indo no sentido contrário do nosso crescimento, da nossa paz de espírito. Bloquear aquelas mensagens, monitorar, né? Fazer que a gente possa fazer esse exercício. Monitorem vocês o tempo de acesso que vocês acabam aí conectados e comecem a estipular períodos curtos do dia a dia ou os momentos para se conectar, para entrar nas redes sociais. Como a gente faz uso de tudo isso, né? Como uma inspiração e não como uma comparação que vai colocar a gente ali mais para baixo ou de um lugar aí onde a gente acaba se sentindo muito impotente, né? Então, comece a analisar o seu comportamento em relação a tudo isso, as curtidas, o que te motiva, né? O que afeta a sua autoestima? O que está mobilizando essa necessidade de ser aceito ou de ser pertencente a diferentes grupos? Um pouco, a gente pode usar tudo isso aí como uma proposta também de autoconhecimento, né? Gente, tem muita coisa para falar, mas eu estou preocupada aqui com esses minutinhos finais. Não sei se alguém quer compartilhar aqui, fazer algum comentário, trazer alguma pergunta. Boa tarde. Oi, Sou Carlos, boa tarde. Eu estou me formando na faculdade esse ano e meu TCC é basicamente, tipo, a controlar o hate nas redes sociais. Tipo, eu vou criar uma inteligência artificial que ela vai monitorar os comentários, tipo, se houver racismo, xenofobia, algum tipo de ofensa para outra pessoa, aí a inteligência vai analisar o comentário, vai para uma triagem tipo de níveis de ofensa, tipo, dependendo do nível da ofensa, vai ter caso de polícia ou tipo banir a pessoa da rede social por um tempo,
tipo, ela não poder mais acessar aquela conta. Basicamente é isso. Vai armazenar todos os comentários das pessoas, passar por uma triagem, para ver se ela merece ser banida ou não, ou se pode ser algum caso judicial ou de polícia, tipo, agressão física, vazar o endereço de alguém. Basicamente, esse é o meu TCC. Muito legal, Carlos. Eu acho que o que você traz aí é uma coisa super atual, que é aquilo, né? Onde o uso da tecnologia para o bem e para o mal. Uhum. Quando você trouxe a questão da inteligência artificial, né? Isso. Hoje a gente vê um uso da inteligência artificial a serviço de explorar a vulnerabilidade do psicológico do ser humano, né? Uhum. A gente quem sabe, quem vê estuda um pouquinho aí a questão dos algoritmos da inteligência artificial, sabe que do outro lado lá da tela é como se tivesse um avatar nosso que está observando a gente o tempo todo e armazenando o nosso histórico, todos os cliques que a gente já deu, os nossos clientes, os vídeos, as nossas curtidas, o que a gente compra, para onde a gente viaja. É como se esse avatar ali do outro lado ele fosse compilando com a maior precisão possível, graças a essa inteligência artificial, tudo aquilo que mexe com você, tudo aquilo que tem relevância na sua vida, né? Então, é assim, as redes sociais ganham com o quê? Com os anunciantes. Então, cada vez mais, as vendas precisam ser assertivas, né? Então, eles precisam conhecer quem está do outro lado da tela. É o que a gente fala aí que acontece do capitalismo de vigilância, né? Então existe, de fato, esse rastreamento infinito Existe. de nós, e às vezes as pessoas não se dão conta, tanto é que, assim, cada rede social é um mundo diferente, né? Para você, para mim, por quê? Porque está tudo relacionado a essas informações que eles vão captando para implantar em nós um hábito inconsciente, criar um certo tipo de dependência, né? Então, existe toda uma manipulação aí por trás das redes sociais. Aí, deixando aqui também para vocês, né, uma dica, quem se interessar por esse assunto, tem um documentário mais antigo já, né, no Netflix, que é o Dilema das Redes Sociais, que ele traz aí, conta com a participação aí de muitos executivos, ex-funcionários, que foram designer ético do Google, ex-presidente do Pinterest, ex-engenheiro, ex-diretor de monetização do Facebook. Então, esse documentário é muito interessante, porque ele vai trazendo esse olhar do que está por trás desta manipulação que a gente não se dá conta, né? Raquel, Oi, Léo. a gente está chegando aqui ao final. Fiquem à vontade se alguém mais quiser fazer a sua consideração. Da minha parte, eu acho que a gente tem que encarar o celular, assim como qualquer outra ferramenta, com um uso equilibrado, né? Ele realmente é um dispositivo super útil para o bem mesmo, e se a gente utilizar com equilíbrio, é uma bela ferramenta mesmo. Fica aqui meu agradecimento a todos que participaram, a você, Raquel, e se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma sugestão, fiquem à vontade para mandar aí para a gente, tá bom? Tá tranquilo. Agradecer aí a Raquel pela reunião, agradecer aí, Léo, pela reunião, pelos participantes. Muito obrigado aí. Foi ótimo. O conteúdo foi ótimo aí. Obrigado, gente. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Boa tarde, tchau, tchau. Obrigada.